dia a todos e a todas que estão participando agora desse programa da Rádio e TV Escola da Bíblia, ao vivo, e mais tarde, quando você, então, puder ouvir e ver estas mensagens. Eu espero que você esteja tendo um dia abençoado por Deus, que você seja feliz, confiante no Senhor e crescendo espiritualmente falando. Hoje é a nossa última aula, nosso último encontro sobre crescimento espiritual. Estamos vendo, durante essas semanas, 5 chaves que nos ajudam em nosso crescimento espiritual. Primeira, glorificar a Deus. A segunda, obediência. A terceira, ser cheios do Espírito Santo. A quarta, confissão de nossos pecados a Deus. E a quinta, oração. Começamos falando sobre oração, que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos ensina que temos uma vida abençoada, né? Uma super vida. E vimos nos capítulos 1, 2 e 3 sobre esta super vida. E isto é fantástico, né? Como é gostoso ter uma super vida. A gente podia sair na rua com uma camiseta com um S, né? De super vida cristã. Mas, apesar dessa vida maravilhosa que temos, isso pode causar um efeito contrário, um efeito negativo da nossa parte, que é ficar satisfeito, satisfeita com esta vida e achar que não precisa fazer mais nada. E aí a oração, que é uma chave tão importante no crescimento, ela passa a ser negligenciada, porque já temos essa super vida, não é? E o apóstolo Paulo, na mesma carta aos Efésios, no final, nós vimos isso, ele fala sobre a importância da oração, né? Vimos muito sobre isso. Falamos um pouco sobre Jesus nos evangelhos, dizendo que, olha, se você tem fé, se você pedir com fé, você vai receber, né? Então, fé e oração andam de mãos dadas. Não existe nada que o nosso Senhor Deus não possa dar para nós, se for da vontade dele, lógico, não é? Não existe nada que ele não possa nos dar se pedirmos com fé, sem duvidar, né? E falamos bastante sobre isso na semana passada. E começamos vendo o que eu quero falar hoje, que é sobre alguns limites que nós mesmos colocamos nas orações. Apesar de todo o poder que nós vimos que a oração tem, nós colocamos alguns limites nas orações. E eu tenho 7 limites, já falamos sobre 2, e eu quero falar sobre os outros 5 hoje. Falamos sobre o primeiro limite, que é simplesmente por não pedir. Olha que limite mais sem sentido, não é? Que limite fácil de ser resolvido. O primeiro limite nas nossas orações é porque nós não pedimos. O segundo limite é porque pedimos com dúvida. Também muito fácil de ser resolvido, não é? É parar de duvidar quando nós pedimos. É quando você está pedindo por chuva, saia da sua casa com guarda-chuva, mesmo com muito sol. É pedir com fé, não é? É pedir com fé. Falamos daquela história daquela senhora, não é? Que tentou de todas as maneiras tirar uma árvore do seu quintal e não conseguiu. E de noite ela orou a Deus, pedindo que Deus ajudasse e que tirasse a árvore do seu quintal. E quando ela acordou de manhã, ela abriu a janela, a árvore ainda estava lá. E ela falou: Ah, eu sabia que a árvore ia continuar lá, né? Então, oração com dúvida não vale. É um limite que nós colocamos. Vamos falar sobre o terceiro limite hoje, então. E o terceiro limite que eu tenho aqui, que nós mesmos colocamos, é o pecado. O pecado, terceiro limite, né? O pecado. Este talvez seja o limite mais colocado em nossas orações por nós. Olha comigo
o livro de Provérbios. Abre comigo lá no Velho Testamento, Provérbios, não é? A maioria deles escrito pelo sábio rei Salomão. Olha Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. Olha comigo o versículo 9. Provérbios 28, versículo 9. Diz o seguinte: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Que interessante esta passagem, né? Se alguém se recusa a ouvir a lei, e aqui estamos falando da lei que o Senhor Deus deu através de Moisés. Aquele que se recusa até mesmo a ouvir a lei, as suas orações serão detestáveis. O pecado é um limite que nós mesmos colocamos em nossas orações. Interessante que a palavra de Deus fala que Deus não escuta nossas orações se nós não escutamos os seus mandamentos, a sua lei. É fácil entender, né? Se eu não quero saber da lei de Deus, Deus não vai saber das minhas orações. Olha uma outra passagem nesse mesmo livro de Provérbios. Vai agora para o capítulo 15. Provérbios, capítulo 15. E olha comigo o versículo 29. Provérbios 15, 29. Diz o seguinte: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Olha que interessante, né? Os ímpios aqui são aqueles que não fazem a vontade de Deus, são aqueles que desobedecem à vontade de Deus, que não escutam os mandamentos. O nosso pecado faz uma limitação em nossas orações. Olha uma outra passagem, essa acredito que você conhece um pouco mais, lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 59. Abre a sua Bíblia comigo lá, em Isaías 59, nós vamos ver os versículos 1 e 2. Olha só que interessante aqui esse texto. Isaías 59, 1 e 2 diz o seguinte: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Os seus pecados esconderam de Deus o seu rosto de vocês, e por isso Deus não os ouvirá. O nosso pecado é um limite em nossas orações. Nós não podemos plantar um tipo de semente e depois orar para que Deus nos dê um outro tipo de colheita. É impossível. Se nós estamos vivendo no pecado, vivendo na desobediência, não querendo ouvir os mandamentos de Deus, não obedecendo, nossas orações serão limitadas. Deus não escuta pessoas que não escutam a sua palavra. Olha bem para a sua vida. Você está obedecendo aos mandamentos de Deus?
Você está escutando o que Deus está pedindo de você? Se a resposta é sim, Deus está escutando suas orações. Se a resposta é não, você está colocando um limite em suas orações e Deus não vai escutar. O pecado é o terceiro limite em nossas orações. Número 4, quarto limite. E aqui nós vamos para o livro de Tiago de novo, né? Já vimos o livro de Tiago nos ensinando o primeiro limite, pelo simples fato de não pedirmos. Vimos o livro de Tiago nos ensinando o segundo limite, pelo fato de duvidarmos. O terceiro limite é pelo pecado. Provérbios, Isaías. E agora o quarto limite, nós vamos voltar lá para a carta de Tiago, por egoísmo. Por egoísmo. Vai lá comigo para a carta de Tiago, no capítulo 4. Novo Testamento agora, mais para o finzinho do Novo. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago 4, versículo 3. Olha o que o texto diz. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Egoísmo é um limite em nossas orações. Olha as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Volta comigo lá para o Evangelho de Lucas. Vamos para o capítulo 18. Lucas 18, a partir do versículo 9. Lucas 18, a partir do versículo 9. Lembra que estamos falando aqui sobre egoísmo, né? Um limite em nossas orações. Já vimos Tiago dizendo: quando vocês pedem, vocês não recebem, porque pedem por motivos errados. E olha Jesus contando essa parábola. Lucas 18, começando no versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, coletor de impostos. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha a oração do fariseu, uma oração de egoísmo, de orgulho. Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Uma oração de humildade, sem egoísmo. 14. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Egoísmo é um limite que nós mesmos colocamos em nossas orações. Lembra na cruz? Jesus na cruz, 2 ladrões do seu lado. Um ladrão nem queria saber, né? Egoísta. O outro ladrão
reconheceu o seu grande pecado e pediu que Jesus se lembrasse dele, né? A diferença de uma oração egoísta e de uma oração sem egoísmo. Nas suas últimas horas de vida, Estevão, lembra de Estevão em Atos, capítulo 6 e 7? Estevão foi um daqueles 7 homens que a igreja em Jerusalém escolheu para ajudar com a distribuição de comida com as viúvas. E a palavra de Deus fala que, nas suas últimas horas de vida, Estevão, por causa do seu testemunho, foi apedrejado. E em suas últimas horas de vida, no final da sua vida, Estevão não orou por si, mas ele orou em favor dos outros. Lembra disso? Né? Uma oração sem egoísmo. Jesus na cruz, antes de Estevão, fez a mesma coisa. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não foi uma oração de egoísmo, mas uma oração em favor dos outros. Muitas vezes nós queremos resolver tudo na nossa vida e depois oramos a Deus, pedindo as bênçãos dele, quando deveríamos fazer exatamente o contrário, não é? Sem egoísmo. Muitas vezes nossas orações são egoístas. Eu quero esse trabalho, eu quero mudar para aquela cidade, eu quero fazer isso. E depois nós pedimos as bênçãos de Deus para o que nós queremos fazer. E deveria ser o contrário, né? Senhor, me abençoe a tomar a decisão certa, sem egoísmo, né? Uma certa noite, um menino estava orando no seu quarto e a sua mãe estava escutando. E a oração do menino foi essa: Senhor, faça com que Santos seja a capital de São Paulo. E a mãe depois perguntou para o menino por que ele orou dessa maneira. E o menino respondeu: porque foi essa a resposta que eu coloquei na prova hoje. Santos, a capital de São Paulo. Uma oração de egoísmo, não é? Olha, Senhor, resolva o meu problema. Eu criei, o Senhor resolve, ao invés de orarmos antes para que Deus nos abençoe com nossas decisões. Egoísmo é um dos limites que nós mesmos colocamos em nossas orações. Primeiro limite, simplesmente porque não pedimos. O segundo limite, por duvidar do nosso pedido. O terceiro limite, pelo nosso pecado, a nossa desobediência a Deus. E o quarto limite, por egoísmo, pedindo somente para nós. Não que é errado fazer pedidos para nós, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é fazer o erro e depois pedir para que Deus conserte, ao invés de pedir ajuda para Deus antes do erro. Egoísmo é um limite que nós mesmos colocamos em nossas orações. Limite número 5. Falta de persistência. Falta de persistência. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 18, nós lemos os versículos 9 a 14. Leia comigo agora o começo do capítulo 18. Os versículos de 1 a 8. Uma outra parábola que Jesus conta. E aqui ele está nos ensinando sobre persistência na oração. Olha comigo Lucas 18,
versículos de 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, né? Olha a persistência aqui, e nunca desanimar. Desanimar na oração. Versículo 2. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Persistência. Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Interessante essa parábola, não é? Eu não creio aqui que Jesus está comparando Deus com aquele juiz ruim. De jeito nenhum. Acredito que Jesus está dizendo: olha, mesmo um juiz ruim, que não teme a Deus, se alguém insistir, ele vai acabar concedendo. Então, imagina o seu Pai Celestial, que só quer dar coisas boas. Será que ele não vai nos dar, nos conceder o que pedimos? Com certeza, Jesus termina dizendo: vai sim, e vai fazer isso depressa. Mas ele quer ver a nossa persistência. Lembra da viúva aqui, né? No versículo 3, né? Olha, a viúva vinha e se dirigia continuamente. Dá ideia de persistência, né? O versículo 7, olha, se eu clamo dia e noite a Deus, se aquele juiz ruim concedeu o pedido daquela viúva, imagina o nosso Pai que é tão bom. Acredito aqui é uma parábola de contrastes, né? Jesus está contrastando aquele juiz com Deus. Se o juiz é ruim e concede, por causa da persistência, imagina Deus. Será que ele não vai nos conceder? E a resposta é um grande sim. Nós limitamos nossas orações porque não pedimos com persistência. É impossível fazermos amizades somente cumprimentando alguém uma vez por mês. Você não vai criar uma amizade com essa pessoa, não é? Da mesma maneira, nós precisamos ser persistentes na oração, falando com Deus dia e noite, continuamente. E a grande lição aqui que eu vejo nessa parábola é: não ore de vez em quando, mas ore sem cessar, continuamente, de dia e de noite, com persistência. Isso é diferente
de repetir a sua oração sem pensar no que você está dizendo. Jesus também disse que não devemos usar de vãs repetições, mas a persistência na oração não é uma vã repetição. Você está pedindo do seu coração, por um problema de saúde, por um trabalho, por um problema na família, por um problema com um filho ou uma filha. Você está pedindo no seu coração. E aí você persiste, insiste, clama continuamente de dia e de noite. Ah, se aquele juiz iníquo concedeu, imagina o nosso Pai Celestial de bondade. Que grande contraste entre aquele juiz e o nosso Deus. Não recebemos porque não pedimos com persistência. A falta de persistência é um limite que Deus coloca em nossas orações. Ou, desculpe, que nós mesmos colocamos. Deus não, mas que nós mesmos colocamos em nossas orações. Seja persistente. Ore de dia e de noite, continuamente. Repita o seu pedido a Deus. Deus vai te conceder, se for da vontade dele, lógico. Mas se eu peço sem persistência, eu estou colocando um limite em minhas orações. Número 6. Próximo limite aqui nas nossas orações. Pela falta de perdão. Ah, esse é um grande limite também. Pela falta de perdão. Depois que Jesus ensinou sobre a oração, lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, Jesus deu as seguintes instruções. Abre lá comigo. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Aqui logo depois da oração do Pai Nosso, das instruções que Jesus está dando aos seus discípulos em como orar. Presta atenção aqui o que ele falou logo em seguida. Mateus 6, 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A falta de perdão é um limite às nossas orações. Uma das coisas, talvez, mais difíceis para o ser humano é perdoar. Mais difíceis. E Jesus sabe disso. E ele coloca ênfase no perdão. Se eu não perdoo o meu irmão, Deus não me perdoa. E se eu não tenho o perdão de Deus, como é que a minha oração vai chegar até Ele? Olha as palavras de Jesus no mesmo Sermão do Monte, no capítulo 5. Volta uma página e olha Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Perdão.
reconciliação. Dois aqui, um aqui, outro aqui, reconciliação. Perdão. Por que será que nós não reconhecemos esse limite que nós mesmos colocamos em nossas orações? Falta de perdão é difícil muitas vezes, mas precisamos perdoar, porque senão Deus não nos perdoa. E se eu não sou perdoado por Deus, como é que minhas orações podem chegar até Ele? Não chegam? É um limite grande que nós colocamos em nossas orações. A falta de perdão. Vamos perdoar. Vamos ser persistentes na oração. Vamos pedir, não somente por egoísmo, e vamos evitar o pecado. Já falamos de 6 limites. Primeiro é simplesmente porque não pedimos. O segundo é porque pedimos com dúvida. O terceiro é pelo pecado que cometemos, desobedecendo a Deus, não ouvindo a sua palavra. O quarto é por egoísmo. Pedimos só para nós, para nós, para nós. O quinto é por falta de persistência. E o sexto, por falta de perdão. Vamos ao sétimo e último limite, que eu tenho aqui, com certeza existem muitos outros, mas o sétimo limite em nossas orações que nós colocamos: brigas, facções, divisões. Brigas, facções, divisões. E esse limite muitas vezes nós não reconhecemos, mas ele está lá. Quando existem brigas, discussões, facções entre os irmãos. Acabamos de ler, não é? Mateus capítulo 5. Acabamos de ler que se um irmão tem uma coisa contra mim, talvez eu não seja o culpado, talvez eu seja, mas o ponto não é esse. O ponto é que se o irmão tem algo contra mim, eu preciso acertar isso com a irmã, com o irmão. Eu tenho que acertar esse desentendimento. E aí Deus está pronto para escutar minhas orações. De novo, né, o nosso texto nós já lemos, Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Deixe a sua oferta ali, se reconcilie com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta a Deus. A sua oração, o seu pedido. A oração é limitada quando existem brigas, discussões entre os irmãos. E olha, vou contar um segredo para você, que você já sabe, mas talvez tenha esquecido. Se você é casada, se você é casado, as brigas, as discussões, as facções entre marido e esposa também limitam as orações. Olha a primeira carta de Pedro. Nós vamos terminar aqui com esta leitura. Olha 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Olha o versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quando existe brigas, facções, discussões entre o marido e a esposa, e isso não é consertado, as orações ficam limitadas. Isso não é somente com seus irmãos, com suas irmãs, é com todos, né? Marido e esposa. Irmão e irmã físicos, pai e filhos. Olha,
tem que acertar essas brigas, discussões, desentendimentos. Senão, nossas orações são limitadas. Não limite as suas orações. Não faça com que esse grande poder que Deus nos deu, esta chave que abre a porta para o nosso crescimento espiritual, não limite a oração poderosa. Nós já vimos que Deus nos dá tudo. Temos uma super vida em Cristo. A oração tem todo o poder. Se orarmos com fé, Deus vai nos conceder. Olha que força, que poder que a oração tem. Não limite a sua oração. Lembra dos 7 limites. O primeiro é porque você não pede. É fácil, corrija isso, peça. O segundo é porque você pede com dúvida. Fácil, peça com fé. O terceiro é pelo pecado na sua vida. Pare de pecar. Pare de desobedecer a Deus. Pare de não ouvir a sua palavra. Resolva esse limite. O quarto é por egoísmo. Peça por você, mas peça pelos outros. Não faça um erro e depois peça para Deus consertá-lo. Peça ajuda antes da sua decisão. Peça que Deus te ajude a decidir o certo e não decida e depois peça ajuda para Deus. Aí nós estamos orando com egoísmo. Quinto limite, por falta de persistência. Fácil resolver. Ore continuamente. Clame de dia e de noite. Peça todo o tempo. Repita a sua oração. Não é vã repetição se você está vindo do coração. Peça com persistência. O sexto limite, por falta de perdão. Olha, perdoe aquela irmã que fez algo errado contra você. Perdoe aquele irmão que te tratou de uma maneira rude, ruim, que talvez te envergonhou na frente dos outros. Não limite sua oração. Perdoe. E assim Deus te perdoa. E o sexto limite, por briguinhas, discussões, desentendimentos. Marido e esposa, não limitem suas orações. Pais e filhos, não limitem suas orações. Irmãos e irmãs na fé, se acertem, se entendam, parem com brigas, divisões, facções. Vamos não limitar nossas orações? Vamos fazer isso? Vamos aproveitar o poder que a oração tem. Deus abençoe você em sua vida de oração. Ore com fé. Ore a todo momento. Ore por todas as pessoas individualmente. Ore em todas as situações. Ore com persistência. Tire o pecado da sua vida. Peça sem egoísmo. Perdoe. E resolva os desentendimentos que você tem. E você vai notar que a sua vida de oração vai mudar. Que a oração vai ser poderosa na sua vida. Você vai notar Deus respondendo muito mais às suas orações. Vamos fazer isso? Deus abençoe você. Que você possa crescer com essas 5 chaves. Glorificar a Deus em tudo. Obediência à sua palavra. Ser cheios do Espírito Santo. Confissão dos seus pecados a Deus. E oração. Se você praticar isso, você vai estar agradando a Deus. Você vai estar fazendo algo que Deus está te mandando. E você vai estar crescendo. Crescendo
no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus, produzindo fruto, que é o que uma pessoa que cresce faz. Deus abençoe você. When I survey the